Boa noite a todos, queridos irmãos, amigos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa casa querida, que é o Grupo Espírita Fraternidade, o GEAF. Hoje nós estamos voltando aqui para refletirmos, na lição que nos foi confiada para essa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez por essa casa e todos os trabalhadores oportunizar esse estudo para que nós possamos refletir nos ensinamentos desses livros, desses compêndios, dessas palavras maravilhosas de consolo desses nossos benfeitores amigos. Então, nessa noite, quero compartilhar com vocês essa lição que vem nos trazendo novamente do nosso livro Palavras de Vida Eterna, Hoje nós vamos estudar a lição 53 desse livro. Mas antes nós vamos fazer a nossa leitura inicial, que também é do nosso querido Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos trouxe também esse livro aqui chamado Palavras de Emmanuel. Esse livro ele tem uma coletânea de mensagens, da revista Reformador, e também das 14 obras de Emmanuel, que vem aqui trechos, citados, para que nós possamos refletir nessas mensagens também. Então, a mensagem que eu escolhi para o início do nosso estudo da noite é a lição 5, aos aprendizes do Evangelho. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência ou então se preparará ao recomeço do aprendizado. Porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Este trecho é do livro Pão Nosso. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Esse trecho é do livro Vinha de Luz. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Também esse trecho dessa lição é do livro Vinha de Luz. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com alimento rico e substancioso, com que lhes é dado nutrir a alma, no entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos, do livro Caminho, Verdade e Vida, tá? Eu tô lendo aqui para vocês, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas cada ponto, da lição, acho que não vai dar muito bem para vocês enxergarem, vem a sigla do livro. Então, é um livro que eu recomendo para vocês, porque são trechos valiosos para os nossos estudos, o aprendizado contínuo, na literatura espírita, as mensagens de consolo para os nossos corações. Então, gostaria de, nesse momento, convidar a todos para quem está acompanhando de casa, fechar os olhos, entrar em sintonia com o plano maior da vida, aqueles que, porventura, estejam
em movimento, por exemplo, no carro ou em outro lugar. Eleve seus pensamentos a Jesus ao alto nesse momento, agradecendo por mais esta oportunidade em que estamos aqui para estudar o Teu Evangelho, essas lições tão benéficas, tão maravilhosas, mas que ainda rudes somos, mas aqui queremos abrir os nossos corações para que todas essas mensagens que estão para esta noite possam entrar no nosso ser e penetrar, para que possamos, nessa caminhada terrena, evoluir, crescer e aprimorar sempre os nossos conhecimentos. Agradecemos por tudo, pela saúde, pedimos as bênçãos aos lares, pedimos a bênção à nossa casa de Humberto de Campos, esse querido amigo, que abençoe a todos nessa noite, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a lição de hoje do nosso livro Palavras de Vida Eterna se é intitulada, a lição 53, né? Que é intitulada Palavra Escrita. Examinai tudo, retende o bem. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar. Mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados, potenciais da razão, tudo experimente e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca do reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem, capaz de ajudar na edificação, na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade. Mas não ouvides escolher o que seja bom, e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Então, essa lição, né, como a lição inicial lá do nosso livro, né, Palavras de Emmanuel, Aprendizes do Evangelho, e como a instrução de Paulo, né, que vem nos adverter, né, nos dá essa advertência nessa passagem, que nós precisamos realizar essa análise de tudo que nós vamos ler, né? A questão é nós escolhermos leituras edificantes, leituras que possam
aprimorar a nossa moral, né, o nosso intelecto, mas também edificar o nosso lado espiritual. Então, o objetivo é trazer para nós essa informação. Examinar tudo, mas esse exame é realmente fazer retendo aquilo, o que há de melhor e de bem naquela mensagem. Então, precisamos ter a visão da mensagem para que nós possamos aproveitar tudo aquilo que é de positivo nela para a nossa edificação. Então, o aprendizado, ele colabora nessa nosso processo evolutivo e é todo o bem que o nosso ser precisa, né? Que nós podemos reter dessas informações. Então, cada trecho que nós lemos das mensagens, nós temos que refletir. Será que, às vezes, nós temos assim, o malvés, né, de achar que aquela mensagem é uma pura mensagem, somente isso. Mas não. A mensagem, ela vem para nós justamente para que nós possamos usar daquele conteúdo para a nossa vida diária. Então, a partir do momento em que nós abrimos o Evangelho, em que nós abrimos um livro desse de mensagens, né? Porque aqui foi uma coletânea, um livro muito usado, né? Um livro que nós aqui estamos estudando já tem um tempo. E cada lição dessa é uma reflexão. E quanto tempo que esse livro foi psicografado? Já tem muito tempo. E toda vez que nós lemos as mensagens desses livros, né, que já vêm de psicografias assim, do início do século, vamos dizer assim, nós vemos que as mensagens até hoje, elas são realmente oportunas para a nossa vida aqui nesse momento da transição planetária. Então, no passado, às vezes nós não dávamos tanta importância, mas agora as mensagens, a gente está tendo cuidado de fazer essa reflexão. Não é ler por ler, é ler para refletir, né? É tirar o crivo da razão e raciocinar naquele conteúdo. Então, a leitura, ela tem conteúdos significantes, né? Tem a grande colaboração no aprimoramento moral e intelectual do ser. E com relação à literatura espírita, ela vem com todo esse arcabouço de conhecimento, né? Porque, na verdade, a doutrina espírita, né? O espírito da verdade não é o espírito da verdade no singular. Na verdade, são a pleiade de espíritos que vem trazer essa mensagem verdadeira. O espírito de verdade é a mensagem verdadeira, é a mensagem que consola, é a mensagem de otimismo, né? Para que nós possamos criar positividade no nosso dia a dia. Uma mensagem dessa, imagina, nós lermos cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Então, se essa pequena frase, nós temos muito conteúdo a tirar para retermos o bem, porque nós estamos aqui justamente na Terra para nos aprimorarmos espiritualmente. E isso tudo tem um início, né? Ele tem um início. E a depender do grau evolutivo de cada um de nós começaremos ou deixaremos para depois.
Então, já que a gente tem esse conteúdo ao nosso alcance, vamos aproveitar, né? Eles colaboram conosco, né? Esses emissários do bem colaboram conosco, trazendo essas mensagens consoladoras para que nós possamos refletir para o nosso bem e o bem daqueles que nos rodeiam. Então, as reflexões que nós devemos fazer, né, nesses conteúdos para que nós possamos melhorar a nossa condição espiritual, a nossa condição moral, oferecendo esclarecimento, né, e o entendimento necessário da nossa parte. É isso que nós devemos refletir. Então, é o conteúdo que serve para nós, que serve para todos, né, e que nós possamos absorvê-lo sem fazer o julgamento, né? Às vezes a gente lê alguma mensagem, isso aqui serve para aquela pessoa, isso aqui serve para aquele irmão que está fazendo isso. Enfim, não, a mensagem serve para todos nós. Da nossa condição, né? Como diz aqui no livro, a nossa robustez espiritual de entendimento, para que nós possamos entender esse conteúdo, né? Retendo bem para nós. Então, todas as mensagens são importantes, todos os livros são importantes, mas há de ter os conteúdos que nós possamos reter o bem para a nossa própria evolução. E esse aprendizado é um processo, né? Ele traz um processo, ele é contínuo, né? Nós não vamos terminar de aprender tudo aqui nessa encarnação. Essa encarnação ela está nos oportunizando a ter reflexões, né? Raciocinadas, né? A gente para e pensa, reflete, escreve, analisa. É isso que nós temos que fazer. Diante de todas essas informações que os espíritos nos trazem aqui, de tanto tempo, gente. Olha, veja bem, os livros de Humberto de Campos, a psicografia deles é de 1960, né? Vai em 1966, 1969, enfim. Já de muito tempo, todos os espíritos, muitas informações vêm sido trazidas para nós de muito tempo. Mas às vezes, naquele momento, naquela época, a gente não tinha essa maturidade que nós temos hoje. E hoje nós temos uma visão, né? Porque às vezes a gente ainda está num processo adormecido, né? A gente lê por ler. E não é assim. A palavra escrita, né? Examinar tudo, mas retende o bem. Né? Às vezes a gente lê sem raciocinar, sem, né, trazer aqueles conteúdos para nós. Né? Nós podemos assim citar aqui as parábolas de Jesus. Quantos ensinamentos nos trazem, né? Quanta riqueza de detalhes, né? De ensinamentos tão puros por o nosso espírito, né? A gente se coloca no lugar daqueles, né? Daqueles personagens não são pessoas mesmo, é real, que passaram naquela época, né? Aquelas parábolas, eu gosto muito, né? Da parábola de Zaqueu, né? Quando Jesus, né, o convida, né, para ir lá na casa dele, cear, né, e ele fez um esforço, né, tão grande, né, para que Jesus o visse, né, e Jesus, naquela sua simplicidade, naquele seu sentimento, né, porque ele já veio ali passando, né, fazendo aquela passagem, viu, né, sentiu que Zaqueu queria realmente que Jesus o visse, né? Então, assim, são reflexões riquíssimas, né? Que eu me coloco, às vezes, no lugar de Zaqueu, né? Jesus, né? Querendo
eu passando, né, assim, me vejo assim no lugar de Zaqueu, né? Cada um de nós somos um Zaqueu, né? Querendo que Jesus nos veja, querendo que Jesus nos convide, né? Falar assim, não, vou entrar na sua casa hoje, né? Vou cear com você. Mas ele faz esse convite todos os dias, né? Ele nos convida, é justamente através dessas mensagens do Evangelho. Então, é isso. Nós precisamos reter essas informações e ver o conteúdo significativo da mensagem, né? Tanto de esforço que muitos fizeram para que Jesus os curasse, né? Tanta importância nessas parábolas, né? Nas curas, nos milagres, né? Então, assim, nós também fazemos parte desse processo, né? Então, como nós estamos hoje aqui no planeta Terra, matriculados nessa escola da vida bendita, nós passamos por esse processo de aprendizado. Como disse, não vai finalizar aqui nessa encarnação, mas aqui nós estamos começando, né? Vamos dizer assim que a gente está no jardim de infância e vamos ter humildade mesmo de falar, de dizer que nós somos aprendizes do Evangelho, nós somos mesmo, né? Como diz a lição do livro, né? As palavras de Emmanuel, né? E também no Palavras de Vida Eterna, né? Cada um tem o seu processo em cada lugar. Então é isso, meus irmãos. Não vamos nos cobrar. A gente tem muita, né? O nosso espírito já vem de tantas eras, tantos aprendizados, né? Para chegarmos aqui e termos esse discernimento, né? Vamos dizer assim. E isso é questão do tempo. Quantas eras eu já passei? Quantas eras vocês já passaram? Né? Vamos raciocinar. E dessa vivência terrena, o que eu já consegui melhorar? O que eu ainda posso fazer? Né? Então, nós precisamos dessa robustez nessa transição planetária, essa robustez de discernimento, esse amadurecimento espiritual, para que nós também estejamos apoiando esses emissários do bem que tanto trabalham em prol de nós mesmos, né? Aqui na Terra, porque nós somos tutelados por eles. E que a gente, a cada dia, com esses conteúdos que nos é ofertado, nós possamos aproveitar cada palavra, cada escrita e agradecer por esses emissários do bem nos trazer tantas informações edificantes para o nosso ser. Então, vamos vencendo a cada dia uma etapa em prol de nós mesmos e em prol daqueles que estão conosco, porque cada um no seu processo e nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar, porque justamente na lição fala, né, que nós devemos o quê? Fazer o quê? A gente deve, mas não ouvides escolher o que seja bom. Nós precisamos escolher. E apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quando já podes pensar. No caso nós, né, já podemos pensar e ter essa robustez espiritual, pensar com segurança, né? Nós temos essa certeza, né, de que os ensinamentos do Cristo são verdadeiros, né? São realmente benéficos para nós. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né, por essa oportunidade. Queria deixar aqui indicado para o livro, né, que eu sempre venho indicando os livros aqui nas palestras. Queria indicar esse livro, Palavras de Emmanuel, para reflexão, o Palavras de Vida Eterna,
E para a gente ir lá, né? Vamos lá, vamos voltar no tempo, né? Nas pegadas do Mestre, revisitar o passado. Quem sabe nós não estávamos lá, né? E hoje nós estamos aqui ainda, né? Tentando, né? Nos aprimorar. Veja bem, né, meus amigos? Então, o nosso amigo Vinícius, né? O nosso querido que nos trouxe esse livro tão rico, tão belo, de tantas informações da época de Jesus nas pegadas do Mestre. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez e para nós finalizarmos a nossa fala de hoje, vou ler do Palavras de Luz de Emmanuel. Esse livro aqui, cada dia uma mensagem. Então, vamos ler essa mensagem que diz assim: o homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade humana. Está no livro Palavras de Emmanuel, no capítulo 19, intitulado Felicidade. Então, a nossa felicidade vai estar onde? No trabalho no bem. No trabalho do bem edificante, para que nós nos aprimoramos a nossa condição espiritual e moral aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece final, mentalizando, né, o bem, mentalizando essas mensagens tão ricas. Agradeço, Jesus, agradeço, amigo querido Humberto de Campos. Agradecemos a essa casa que com esses trabalhos tem beneficiado tantas pessoas. Agradecemos por mais esta oportunidade de estudo nessa noite e assim quero deixar aqui o meu sentimento de paz e de muita luz a todos os lares que aqui nos assistiram, a nossa casa Humberto de Campos. E assim, Jesus abençoando a cada irmão que aqui esteve conosco. Obrigada, Mestre, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Muita paz e retemos as mensagens para o bem e no bem que é para nós. Que assim seja, muito amor, muita paciência, resignação, tolerância e vamos seguindo, né? Confiantes que no futuro próximo nós veremos o nosso planeta regenerado, né? Com muita paz, né? Muito trabalho no bem, né? Nós possamos viver em paz nessa terra, se Deus quiser. E vamos trabalhar em prol disso, porque nós estamos aqui plantando para que os nossos, né, os nossos que ficarão aqui possam colher esses frutos que nós aqui começamos. Estejamos com Jesus sempre e confiantes, sempre na mensagem do Mestre, que Ele não nos abandona, Deus nos abandona nunca. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz.